Senhoras e senhores, por questão regimental, nós podemos iniciar a reunião com o quórum de 19 deputados, porém não podemos deliberar nada até o quórum de 20 deputados. O pastor Henrique está aqui, está presente, eu gostaria de pedir que desse quórum para a gente iniciar as deliberações, por gentileza. Sempre, sempre, Vossa Excelência é sempre atendida em todos os seus pedidos. Já, inclusive, designei relatorias. Estou aguardando seu relatório, pastor Henrique. Designei relatorias para Vossa Excelência. Aguardo seu relatório. Sempre boas. Só tem relatoria boa nessa comissão. Enquanto o pastor Henrique não dá presença para a gente poder começar as nossas deliberações, passo a palavra por 3 minutos para o sargento Faur. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de chamar a atenção dos deputadas da Comissão de Segurança e de todo o povo brasileiro, na verdade, né? Eu acompanhei uma matéria sobre roubos de motos em São Paulo, estado de São Paulo, e são imagens perturbadoras. Eu não sei como tem pessoas aqui na própria Comissão de Segurança que defende bandido. Defende comidinha quentinha para bandido, defende mordomia para bandido. Eu fiquei horrorizado das imagens que eu vi. Um dos assaltantes, ou dois, né, que abordaram um senhor, um homem, um trabalhador, estava com uma criança na garupa da moto, uma criança franzina, ao meu ver, uns 7, 8 aninhos de idade, e eles retiraram abruptamente essa criança de cima da moto, humilharam esse pai de família, revistaram ele, buscando tudo que ele tinha de pertence. Se ele estivesse armado ali, provavelmente teria morrido, e porque não daria tempo de reagir daquela maneira. São bandidos covardes. Ele teve que deitar. Eu peço que vocês venham, daqui a pouco vai estar nas minhas redes as imagens, mas com certeza em outros locais na internet essas imagens. O homem teve que deitar sobre o corpinho do seu filho para proteger o seu filho, e a todo momento um dos marginais falava para o outro atirar, atira nele. São covardes, peçonhentos. E eu vou falar a verdade. Eu não sou mais homem que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas se acontecer um roubo daquele e eu estiver passando, eu vou matar o assaltante sem a mínima piedade. Não tenha dúvida disso. E depois eu vou festar comendo picanha com dinheiro do meu bolso e não do Lula, porque esse é outro mentiroso. Pode ter certeza absoluta, presidente, eu fiquei revoltado com as imagens que eu vi. Já falei com a minha assessora para a gente apresentar um projeto endurecendo as penas de todo crime que é cometido, roubo, tráfico, qualquer tipo de crime que tenha uma criança como vítima no meio. Roubou um carro, tem uma criança dentro, aumenta-se a pena. A minha assessora vai verificar isso daí. Nós temos que proteger nossas crianças. A criança, depois do roubo, ficou sentadinha no chão, com a mão no peito. Você via que estava com o coraçãozinho disparado. Eu pensei no meu neto, Victor Hugo, que tem o mesmo corpo, franzino. São canalhas, covardes, e tem deputados aqui da comissão que querem dar comida quentinha para esses vagabundos. Isso é revoltante. Pena de morte já, força e honra! Muito obrigado, sargento Faur. O pastor Henrique já deu presença? Não? É exatamente isso. Então, como o pastor Henrique não deu presença, nós não temos quórum para deliberação ainda, apesar de presente. Passo a palavra para o deputado Roberto Monteiro, pai. Nobre presidente, a todos os demais que acompanham essa sessão. Eu quero aqui, inicialmente, prestar a minha solidariedade
a família daqueles heróis que, lamentavelmente, agora, há 3 dias atrás, na cidade do Rio de Janeiro, foram mortos por um acidente. Então, são policiais da PRF, policiais da Rodoviária Federal, e nós temos aqui na bancada ilustres deputados que também fazem parte desta briosa, importante segurança pública. E então, junto à família que teve aquela perda, jovens que estavam ali, e aqueles elementos não quiseram parar, e eles foram então na captura e aconteceu aquela tragédia. Então, é realmente algo emocionante que o Brasil inteiro tomou ciência. Então, eu queria pedir ao senhor a possibilidade de 1 minuto de silêncio para a família, para a corporação, porque eu, fazendo parte titular dessa comissão, eu também estou investindo na Polícia Rodoviária Federal, com emenda, e inclusive estimulo os meus pares também a poderem serem sensíveis. E outra coisa também que eu quero falar logo a seguir, e logo a seguir então façamos 1 minuto de silêncio, eu quero parabenizar aos bravos heróis e heroínas da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque no dia de ontem foi comemorado o Dia da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então vocês merecem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, e eu volto a dizer também que eu tenho investido fortemente na Polícia Civil, na Polícia Militar, reconhecendo o trabalho de tão relevância que a segurança pública tem através dessas instituições. Então, por gentileza, o senhor pode registrar então 1 minuto de silêncio. Mais do que justo. Nesse final de semana a gente teve um incidente envolvendo um parlamentar aqui na casa, o Sargento Portugal. O veículo dele foi alvejado no Rio de Janeiro por mais de 10 disparos de arma de fogo, 12 disparos de arma de fogo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Hugo Mota por ter disponibilizado, então, a segurança dos policiais legislativos para acompanhar o Sargento Portugal no Estado e em Brasília, tendo em vista esse atentado. E eu quero também encaminhar em nome da Comissão de Segurança Pública um ofício para a Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, para que preste informações do porquê que um deputado federal é alvejado de forma covarde, de forma unilateral, no desempenho da atividade parlamentar. Então, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem informações a prestar a essa comissão, a essa casa, para que nós tenhamos uma real dimensão, né, do porquê que não é seguro para um deputado federal fazer uma entrega social como era aquela que ele estava buscando. Tendo em vista que alcançamos o quórum, eu coloco em votação a ata da 7ª reunião, realizada em 8 de abril de 2025. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Expediente.
As correspondências recebidas até a presente data foram enviadas aos membros pela Infoleg Comunica e o expediente publicado na página da comissão. Mas ele não está presente, então... Tá. Informo que essa presidência recebeu pedido de inversão de pauta, limitado a 2 inversões de projetos, conforme o acordo de procedimentos de 2025 desta comissão. O autor da inversão é o deputado Sanderson, tendo em vista que ele não se encontra presente, retiro de pauta. Certo. Ordem do dia. Item 1. Projeto de Lei 2529 de 2024 do senhor delegado Ramagem, que altera o Decreto-Lei 2848 de dezembro de 1940, o Código Penal, e o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal para dispor sobre a monitoração eletrônica. O relator é o deputado Sanderson, o parecer foi pela aprovação, já foi lido, vista conjunta pelo coronel Assis, coronel Ulisses e delegada Ione. Em discussão o parecer. Oi? Tem que pular o projeto? Não pode discutir? Então, tendo em vista a ausência do relator, deputado Sanderson, vamos deixar a discussão para o final da reunião. Item 2. Projeto de Lei número 3331 de 2024 do senhor capitão Alberto Neto, que altera o caput do artigo 126 da Lei de Execução Penal para vedar o benefício da remissão da pena para os condenados pela prática do crime hediondo ou equiparado. Não está presente. O deputado Sanderson, relator, também não está presente. Vamos deixar para o final da reunião. Item 3, projeto de lei 3958 de 2024 do senhor Domingos Sávio, que estabelece hipótese de prisão preventiva quando o acusado é novamente preso em flagrante de forma recidiva, após ter sido preso e liberado em audiência de custódia. Relator, deputado delegado Ramagem. O parecer é pela aprovação na forma do substitutivo. Eu vou conceder palavra ao deputado Ramagem para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Cheguei em cima da hora. Primeiro, agradecer a todos no plenário pela aprovação aí do item 1, projeto de minha autoria, relatoria do deputado Sanderson, sobre monitoração eletrônica. Em apertada síntese, se hoje em dia a gente verifica que querem colocar câmeras em todos os policiais, é uma exigência, inclusive, do judiciário, por que os presos condenados, quando estão em regime semiaberto, quando estão em monitoramento, não tem um monitoramento eletrônico? Então, venho parabenizar aqui a comissão. Eu sei, esse é o item 1. É o item 1. Isso, ele ainda não foi votado, por isso que eu estou interrompendo Vossa Excelência. O Sanderson não está presente, então a gente colocou para o final da reunião. Ah, tá bom. Então, eu vou agradecer mais para frente, então, novamente. Peço que o senhor faça a leitura do relatório do projeto 3958 de 2024, de autoria do senhor Domingos Sávio. Projeto de lei 3958 de 2024 estabelece a hipótese de prisão preventiva quando o acusado é novamente preso em flagrante de forma recidiva, ou seja, uma reincidência de crimes, após ter sido preso e liberado em audiência de custódia. O autor, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e eu tenho a honra de ser o relator. Essa é mais uma das exigências da sociedade em razão da audiência de custódia e como foi pessimamente colocado pelo ministro da Justiça, né, que a polícia prende mal e o judiciário tem que soltar. Essa é mais uma das medidas que o Congresso Nacional vem colocar para manter preso esses criminosos. O projeto de lei 3958 de 2024 altera o Código de Processo Penal para permitir
a decretação de prisão preventiva quando o acusado for novamente preso em flagrante de forma recidiva após ter sido liberado em audiência de custódia. O substitutivo apresentado aperfeiçoa a proposta original e amplia o alcance da matéria, promovendo alterações em 2 dispositivos centrais do Código de Processo Penal que tratam das prisões em flagrante e preventiva, os artigos 302 e 312. No 312, prisão preventiva, inclui a nova hipótese de decretação da prisão preventiva nos seguintes termos: quando o acusado for novamente preso em flagrante, de forma recidiva, e eu estou sendo recidivo aqui nesse sentido, após ter sido solto em audiência de custódia, quando o crime objeto do flagrante anterior ainda esteja em apuração ou não tenha sido concluído, que as hipóteses de reincidência é de quando há o trânsito em julgado e não quando ainda está em investigação e persecução. Essa previsão confere segurança jurídica aos magistrados e ao sistema de persecução penal, ao tipificar expressamente essa conduta como fundamento autônomo para a prisão preventiva, impedindo a soltura de criminosos contumazes. E ainda, o artigo 302 do flagrante delito passa a conter interpretação autêntica do conceito de flagrante. O que acontece aqui, senhor presidente, como nós temos visto, há diversos flagrantes, eu cito um no Rio de Janeiro, que por fundada suspeita, ou seja, pelo tirocínio do policial, entraram num local e fizeram um flagrante de mais de 1 tonelada de cocaína e o judiciário relativizou, porque foi apenas pela fundada suspeita do policial. Ou seja, o policial que trabalha e tem experiência não serve mais para o flagrante. Precisava ter uma investigação anterior com mandado de busca. Isso quebra o flagrante permanente, que é das drogas. Então, nós fizemos inserir o parágrafo 1º, o flagrante será válido mesmo se decorrente de denúncia anônima ou fundada suspeita, voltando à força do trabalho policial, desde que descritas no auto as circunstâncias objetivas que motivaram a ação policial, vedando-se expressamente a atuação baseada em aspectos discriminatórios, logicamente. Parágrafo 2º, define fundada suspeita como a percepção objetiva de comportamento anormal, como fuga ou desobediência, que poderia ser identificada por qualquer observador neutro equidistante. Reforça a validade das provas colhidas no interior de imóveis ou estabelecimentos, quando houver consentimento válido após prisão em flagrante por motivo diverso. Determina que o consentimento deverá ser registrado em vídeo, áudio ou qualquer outro meio idôneo. Ou seja, volta a ter a força do policial para promover a prisão em flagrante. Em resumo, que a fundamentação é longa, afigura-se necessário, pois, que a legislação ampare a atuação das forças de segurança, de modo a conferir validade às provas colhidas, mediante o ingresso da polícia no interior de estabelecimentos comerciais, de residências ou de instalações congêneres após prisão em flagrante por motivo diverso. Assim, o tema discutido no presente projeto de lei torna oportuno buscar a coerência sistêmica da lei processual penal para resguardo do flagrante e da prisão decorrente dele. Por isso, além da alteração proposta de inclusão na nova hipótese expressa para a prisão preventiva, há ainda que se acrescer dispositivo ao artigo 302 do Código de Processo Penal, de modo a prestigiar a interpretação autêntica do Parlamento, deixando claros os contornos da fundada suspeita e das demais circunstâncias que caracterizam o flagrante e viabilizam as operações de busca e revista. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 3958 de 2024, na forma do substitutivo apresentado em anexo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, delegado Ramagem. Em discussão, o parecer. Para discutir a favor, Alden. Senhor presidente, é extremamente meritória esse projeto de lei, de autoria do senhor Domingos Sávio, que estabelece a hipótese de prisão preventiva
quando o acusado é novamente preso em flagrante de forma recidiva após ter sido preso e liberado em audiência de custódia. Eu vou citar aqui um exemplo do meu estado, da Bahia. O estado da Bahia hoje, pelo 5º ano consecutivo, é o estado mais violento do Brasil. Infelizmente governado pelo PT, o Partido das Trevas. Nos últimos 18 anos governados por esse partido, nós já temos quase 100 mil assassinatos. Além de liderar nacionalmente o número de assassinatos, e pelos 5º ano consecutivo ser o mais violento do Brasil, a Bahia, pasmem, e não é coincidência, também lidera como o estado que mais, senhor Gilvan da Federal, que mais libera presos em audiência de custódia. Enquanto a média nacional nos estados é de 53,8%, a proporção nacional de liberação de presos em audiência de custódia, na Bahia, pasmem, 70% dos presos em audiência de custódia são liberados, dados do CNJ. Aí o governador da Bahia, Jerônimo, do PT, disse, não dá para prender criminosos 19 vezes. E ainda fala, eu não vou atirar pedras na justiça, quando ele fala sobre apresentar soluções para minimizar o problema com soltura de presos na Bahia. Mas a pergunta que eu faço é, como é que ele, governador do estado, com 39 deputados federais na Bahia, por que não pega a sua base de deputados que são da sua base e não diz, olha, esse projeto aqui é importante, vote favoravelmente para acabar com as audiências de custódia, para acabar com as saídas temporárias, para aumentar a pena de presos, de criminosos, especialmente aqueles que cometem crimes graves. Sabe o que ele faz? Não. Joga a culpa na justiça e não cobra dos seus parlamentares, da sua base, que vote favoravelmente a projetos como esse que está tramitando aqui. Então, parabéns, Ramagem, por essa relatoria desse projeto. O senhor Domingos Sávio, pela autoria desse projeto. Eu espero que sim, nós consigamos aprovar aqui, nesta comissão, este projeto importantíssimo para trancafiar de vez, não apenas nos momentos de soltura de audiência de custódia, mas esses canalhas têm que pegar a prisão perpétua, têm que ficar presos, fechar a cela e jogar a chave fora, porque muitos não têm recuperação, infelizmente. Muito obrigado, capitão Alden. Nenhum inscrito para discutir contra. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 4. Projeto de lei número 14 de 2025 do senhor Evair de Mello, que altera o artigo 28A do Código de Processo Penal para estabelecer a impossibilidade de aplicação de acordo de não persecução penal aos investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, ainda que na modalidade privilegiada. Relatora, a deputada Caroline de Toni, parecer pela aprovação. Concedo a palavra à deputada para proferir seu parecer. Alô. Muito obrigado, presidente. Peço licença para ir direto ao voto. O projeto de lei número 14 de 2025 está sob análise desta comissão por se tratar de matéria relacionada ao combate do crime organizado e à repressão ao tráfico de drogas, nos termos do artigo 32, 16, a linha B, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O tráfico de drogas representa uma das maiores ameaças à segurança pública e à saúde da população brasileira. A gravidade desse delito justifica a adoção de medidas rigorosas para a sua prevenção e repressão. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, é um instrumento destinado a crimes de menor potencial ofensivo, com pena mínima inferior a 4 anos e sem violência ou grave ameaça. No entanto, a aplicação desse acordo ao crime de tráfico de drogas, mesmo na modalidade privilegiada, contraria a intenção do legislador e enfraquece a política de combate ao narcotráfico. A concessão de benefícios, como o acordo de não persecução penal a acusados de tráfico de drogas, pode transmitir à sociedade a mensagem de leniência com práticas criminosas que tanto prejudicam a coletividade. Além disso, a antecipação do reconhecimento do tráfico privilegiado em sede de acordo extrajudicial subtrai do Poder Judiciário a análise aprofundada dos elementos do caso, comprometendo a efetividade da justiça penal.
Diante do exposto, considera-se que a proposta legislativa em questão fornece o arcabouço jurídico de combate ao tráfico de drogas, alinhando-se aos anseios da sociedade por maior segurança e justiça. Portanto, no mérito, voto pela aprovação do projeto número 14 de 25. Eis o parecer, presidente. Muito obrigado, deputada Caroline Detoni. Em discussão, o parecer inscrito Gilvan da Federal. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar o meu colega, deputado do Espírito Santo, Evaí de Mello. É um projeto importante, assim como o anterior. Nós sabemos que o grande problema do nosso país hoje é a impunidade, é o criminoso, ele não teme mais a pena, ele sabe que vai ser solto muitas vezes na audiência de custódia, sabe muitas vezes que vai ter progressão de regime, então o criminoso ele não tem medo de ser punido. E aqui na Câmara dos Deputados nós temos que fazer o possível para punir o criminoso. O presídio não foi feito para ressocializar ninguém, foi feito para o cara pagar a pena, pagar pelos seus crimes. Então parabéns aqui à nossa relatora, Carol Detoni, e ao meu colega Evaí de Mello. Eu quero aproveitar esse tempo que me resta. Todos nós sabemos que o PDT foi o partido que pediu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro ao STF. Então, o PDT pediu a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. E o PL da Bahia, presidido pelo João Roma, destinou 100 mil reais para o partido que pediu a inelegibilidade do nosso presidente. Por que eu estou falando isso? Repercutiu muito uma fala minha aqui da Comissão de Segurança em toda a imprensa nacional. Agora, quando desejavam a morte do presidente Bolsonaro, ninguém falava nada, a imprensa se omitiu. Inclusive, teve jornalista que justificou porque estava pedindo a morte do presidente Bolsonaro. E o presidente do PL da Bahia, João Roma, disse no jornal à tarde que repudia a fala do deputado Gilvan da Federal ao pedir e desejar a morte do Lula. João Roma ressaltou também não ser a favor de agressividade na política e disse também que defende a política como um marco civilizatório da humanidade. Dizer ao presidente do PL, João Roma, você tinha que se candidatar a ser santo, tinha que se candidatar a se canonizar. Você não tem moral nenhuma para falar a meu respeito. Você destinou 100 mil reais a um partido que pediu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então tu lave a tua boca para falar a meu respeito. A sua esposa, a deputada Roberta Roma, votou a favor da PEC apresentada pelo PSOL. Uma deputada que se diz de direita votou a favor de uma PEC do PSOL. Então dizer ao João Roma aí, lave sua boca para falar a meu respeito. Muito obrigado, deputado Gilvan. Nenhum inscrito para discutir contra. Em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Deputada Caroline Detoni, quer usar a palavra? Queria agradecer, deputado Paulo Bilinski, nós que tivemos o ano passado uma grande batalha. No momento em que o STF queria pautar a descriminalização de alguns tipos de drogas, nós pautamos a PEC das drogas, a PEC 45, e tivemos a aprovação. E agora estamos aqui na Comissão de Segurança Pública dando uma mensagem muito clara de tolerância zero a quem se dedica ao tráfico de drogas, que não terá um tratamento especial nem benefícios. Isto porque a gente sabe que milhares de famílias sofrem com dependências químicas, entorpecentes, distribuídos por traficantes. Então, quando a gente proíbe o acordo de não persecução penal, a gente dá um recado muito claro de que a gente não tolera esse tipo de situação. É por causa de uma segurança pública fraca que o Brasil está no estado que se encontra de insegurança plena e geral dos seus habitantes. Por isso, parabéns por ter pautado esse projeto, parabéns ao deputado Evair de Mello, autor da proposta, fiquei muito honrada de ser relatora. Então vamos em frente e lembrar para fazermos uma reunião com o presidente Hugo Mota para abrir e instalar a comissão especial da PEC das drogas. Muito obrigado, presidente. Assumo a presidência. Item 5, projeto de lei número 172, de 2025,
do senhor deputado Gilson Daniel, que altera a lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para permitir a condução imediata de sentenciados ao estabelecimento prisional em caso de descumprimento das condições de saída temporária. Antes de passar a palavra para o relator, eu passo a palavra para o deputado Gilson, que é o autor do projeto. Deputado Benício, se você quiser fazer a leitura do relatório, eu posso falar ao final? Pode ser? Então tá, muito obrigado. Passa a palavra, então, ao deputado Paulo Bilinski, relator do projeto. Presidente e colegas, eu gostaria de parabenizar o autor do projeto, deputado Gilson. Veja, é muito simples, o texto é óbvio, né? E são momentos como esse, como deputado federal, que eu vejo que muito pouco pode fazer grande diferença pela segurança pública. Olha como é simples o projeto. A Polícia Civil e a Polícia Militar podem encaminhar aquele que descumpre o regime, a saidinha temporária, diretamente para o presídio. É muito simples. O texto é tão simples que gera até... Quando eu li o projeto, Alden, eu fiz exatamente essa cara. Eu falei assim, porra, mas não é assim ainda? Perdão. Não é assim ainda? Não, não é. É um processo muito mais burocrático, muito mais complexo. O texto simplesmente fala: constatado o descumprimento das condições impostas para a saída temporária, as polícias civil e militar ficam autorizadas a reconduzir imediatamente o sentenciado ao estabelecimento prisional de origem. Simples, rápido, fácil. Então, meus parabéns, deputado. Eu queria dizer que, né, parte do voto aqui que faz essa menção, todos os anos, durante os períodos de concessão da saída temporária, e a gente tem que até explicar para a população, poxa, a gente não aprovou o fim da saída temporária? Aprovou. Mas, como é uma lei processual com efeitos penais, ela vale somente para aqueles que serão beneficiados. Ela não afeta os presos que já estão cumprindo a pena. Então ainda vai ter muita saidinha temporária no futuro. Infelizmente, no estado de São Paulo são cerca de 30 mil presos que usufruem desses benefícios e uma porcentagem gigantesca não retorna, né? Então agora, aprovado esse projeto de lei, a Polícia Civil, a Polícia Militar vai poder reconduzir diretamente ao estabelecimento prisional. Então, parabéns ao deputado Gilson. Para concluir somente esse ponto, todos os anos, durante o período de concessão de saída temporária, são registrados inúmeros casos de descumprimento das condições impostas ao benefício. Somente nesse ano, no estado de São Paulo, foram contabilizados aproximadamente 2.300 presos que não retornaram aos estabelecimentos prisionais após o término do prazo autorizado. Então, agora, constatado o descumprimento, será feita a recondução diretamente ao estabelecimento prisional. Peço o voto dos meus pares no sentido positivo. Muito obrigado. Relator, pela ordem aqui, eu gostaria de fazer uma colocação a Vossa Excelência, com todo o respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência e também pelo trabalho que Vossa Excelência teve no relatório. Nesse caso, por que só Polícia Militar e Polícia Civil, não Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Penal, de repente que se encontra alguém ali que... Só para o senhor poder esclarecer, ou se a gente puder dar uma ajeitada nisso também. Eu acredito que tem a ver com o fato do preso ser estadual, né? Então, o cumprimento de pena ele se dá dentro do Estado por uma condenação da Justiça Estadual. Seria o emprego de um recurso da União numa função que seria intrínseca da Polícia Civil e da Polícia Militar dos Estados. Então, eu entendo a linha de raciocínio de Vossa Excelência, mas a questão é, como seria... Veja, então, como seria sem a aprovação dessa lei? Então, conduz para a delegacia de polícia, faz o boletim de ocorrência, faz o IML, mantém o preso, aguardando a recondução pela Polícia Penal. Então, a gente só encurta esse caminho, né? E acredito que seria o motivo de não contemplar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também. Eu queria pedir ao relator, diante desse fato que foi levantado pelo
deputado Coronel Assis, se existe a possibilidade de fazer uma complementação de voto, inclusive oral, e depois a gente fazer por escrito, para que pudesse incluir as demais polícias para fazer essa condução também. Porque eu acho que é interessante, porque senão, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal se depara com um cara lá e não vai ter, e pode acontecer, e não vai ter ali o superdânio jurídico necessário para poder fazer esse caminhamento, porque vai estar um rol taxativo dizendo que é só a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, assim, eu acho que se fosse possível fazer essa complementação, e a gente, se eu faria a sustentação oral e a gente colocaria em votação para que pudesse essa complementação ser realizada. Veja, se é o caso, né, então eu não faria a complementação porque eu acredito que essa é a justificativa legal. Veja, é um preso estadual, a gente envolve a Justiça Estadual, a comunicação da Justiça Estadual. Eu acredito que é essa a justificativa. O autor do projeto também está aqui presente, se ele quiser fazer uma complementação em relação à motivação disso. No projeto, a justificativa do projeto, a gente coloca a base que foi feita para fazer esse projeto. A base é a portaria de número 2 de 2019 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que permitia que os policiais civis e militares conduzissem de imediato ao presídio sentenciado e flagrado, descumprindo as regras da saída temporária. Então, a base que nós utilizamos para fazer o projeto é a base daquilo que já deu certo, que é que deu certo lá em São Paulo. Infelizmente, essa medida, ela parcialmente foi anulada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em dezembro de 2024, mesmo dando muito resultado. Então, por isso, nós optamos de fazer o projeto com base na mesma portaria, para que a gente pudesse fazer com que aquilo que não pôde ser feito em São Paulo pudesse ser feito. Agora, o relator, eu não sei se teria prejuízo no projeto de inclusão, né? Se teria prejuízo na sequência do projeto. Para mim, não teria problema algum, né? Uma sugestão, acho que eu concordo, o deputado Coronel Assis também concorda, porque quanto mais a gente fechar o cerco contra a bandidagem, é melhor, né? Então, quanto mais a gente puder tornar a vida deles difícil, é melhor. E eu acho que se nós pudéssemos complementar aí todas as polícias, né, concordo. Eu acho que nós poderíamos complementar, não sei. É isso que eu coloquei para Vossa Excelência. Eu entendo o espírito da observação, no entanto, eu não acredito que exista essa compatibilidade, porque não existe atribuição para a Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Federal para essa condução. Veja, a gente não pode agora alterar as atribuições da Polícia Federal, adicionar atribuições da Polícia Federal, ainda mais se tratando da condução de um preso que é estadual, condenado pela Justiça Estadual. A gente não poderia extrapolar nesse sentido. Eu acho que fere o princípio e o objetivo da lei. Então vamos lá. Mas se Vossa Excelência quiser o bandido está vista, passando lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, aí ele detecta que ele conduz para a delegacia de polícia. Pois mas é isso que a gente está querendo. Mas é isso que ele faz. É isso que ele faz, coronel. Ele só não faria a condução ele mesmo para o presídio. Ele faz o registro da ocorrência, a comunicação do juiz em 24 horas, e aí é feita a condução. Entende? Não há prejuízo, não há não atendimento. Eu entendi. É uma situação bem formal que deixa dúvida. Senão nós não estaríamos com dúvida aqui. Mas... Desculpa, te tirei aqui. Não, mesmo porque, o que acontece? Presidente, mesmo porque, deputado Coronel Ulisses, o que acontece? Eu já fui diretora de cadeia. Ninguém, depois de custodiado, depois do flagrante, ninguém quer conduzir é ou não é? Ninguém quer conduzir digamos, o meliante até ao presídio, cadeia, ninguém quer. A verdade é essa. Mas a atribuição, ninguém deixa de ser polícia aqui. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, qualquer um, até mesmo uma pessoa do povo. Exatamente. E qualquer pessoa do povo pode prender. O importante é que não está tirando a atribuição da prisão. Qualquer pessoa pode prender. Eu já entendi. Tá tranquilo.
Só uma sugestão. Alguém mais quer discutir sobre esse assunto, sobre o projeto? Se não tem mais discussão, vamos votar então o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, então, o projeto de lei Presidente, e o parecer. Presidente, eu vou pedir vista para... Agora já foi Mas aprovado. Eu gritei antes. Ele Não. Gritei antes. Gritei. Não. Infelizmente já tinha sido aprovado. Vamos ser autoritário assim, não vamos. Não, mas não é questão de autoritário, é questão de formalidade. É questão de formalidade. Foi aprovado. Eu peço desculpa, mas foi aprovado. Presidente. Senhor presidente, Passou. só como autor, gostaria de fazer um agradecimento. Eu vou passar então a palavra, uma vez aprovado o projeto, passo a palavra ao autor para as considerações finais e ao mesmo tempo já passo também a presidência ao... Só 10 segundos, queria parabenizar o meu colega do Espírito Santo, deputado Gilson Daniel, e seja bem-vindo aqui à Comissão de Segurança. Muito obrigado, deputado Gilvão, meu parceiro e amigo do meu estado, lutador aqui pela segurança pública, faz um grande mandato. Senhor presidente Paulo Bilinski e relator desse projeto importante, queria lhe agradecer pessoalmente pela relatoria, pela defesa do projeto, necessário para os capixabas, porque eu posso falar do meu estado. Eu fui prefeito da cidade de Viana, no Espírito Santo, onde está o maior complexo penitenciário do meu estado. E no dia da saidinha, para a minha cidade, a cidade de Viana, a cidade que sofre com a saidinha. Mesmo nós votando aqui o fim da saidinha, ainda os presos que estavam anteriores têm o direito e saem do centro da minha cidade e já saem cometendo crimes. Então, esse projeto é um projeto de importância muito grande, e quero aqui também fazer uma fala, porque ele foi inspirado pela portaria número 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acho que essa casa dá uma contribuição, porque o CNJ fez o inverso. Ao invés de dar essa contribuição e ajudar o país a reduzir a criminalidade, e São Paulo, no período que teve essa portaria funcionando, ela teve uma redução grande nos roubos e furtos. Então esse projeto eu tenho certeza que dará uma contribuição para o nosso país, fazendo com que aqueles que descumprem a saidinha retornem diretamente ao presídio, tenham os direitos que possam ter, mas que vá direto para o presídio e não tenha benefício. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pela relatoria. Espero que esse projeto, e aí vou trabalhar fortemente com o presidente Hugo, para que a gente possa puxar ele para o plenário, votar ele logo, para que ele possa ir para o Senado e virar a lei para que os brasileiros não sofram mais com crimes praticados com as pessoas que estão na saída provisória. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Eu retiro de pauta o item 6, de ofício. Passamos ao item 7, o projeto de lei 4256 de 2019 do Senado Federal, senador Fabiano Contarato, que altera a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, para autorizar o porte de arma dos agentes de segurança socioeducativos e aos oficiais de justiça. Gostaria de destacar aqui a presença dos agentes de segurança socioeducativos do Distrito Federal e a representação também dos oficiais de justiça. O relator é o deputado Sanderson, relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao deputado Sanderson para proferir seu parecer. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Paulo Bilinski. Rapidamente, presidente, só um minutinho. Pois não. Deputado Santos, rapidinho. Eu vou ter que agora ter um projeto que eu vou relatar. Eu só queria colocar que eu vou subscrever o seu requerimento número 85. O senhor me permite? Aí a gente... Vou lá que senão eu perco. Muito obrigado, presidente Paulo Bilinski. Cumprimentos a todos os parlamentares aqui presentes. Projeto de lei que veio do Senado, altera a Lei 10.826 de 2013, Estatuto do Desarmamento, para autorizar o porte de arma funcional, dando aos agentes de segurança socioeducativos e aos oficiais de justiça o porte de arma funcional. Eu vou direto ao voto do relator aqui, presidente, considerando que a partir das 4 horas pode ser que já inicie a ordem do dia, não podemos nem votar.
não poderemos votar esse projeto que é importante. Compete à Comissão de Segurança Pública examinar o mérito de matérias relacionadas ao combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana e sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais, nos termos do disposto do Regimento Interno, artigo 32, que se amoldam, portanto, ao conteúdo da proposição em apreço. A proposta visa incluir expressamente os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça entre os autorizados a portarem arma de fogo, dadas as peculiaridades e risco inerentes ao exercício de suas funções. O texto busca reconhecer formalmente o direito à autodefesa e à segurança pessoal desses servidores públicos que atuam diretamente em atividades sensíveis e de potencial risco à integridade física. O projeto de lei é oportuno, necessário e compatível com o ordenamento jurídico vigente. Atualmente, os agentes de segurança pública, agentes de segurança socioeducativa exercem funções análogas às dos policiais penais, lidando com adolescentes em conflito com a lei em unidades de internação, muitas vezes em ambientes de grande tensão e vulnerabilidade. A ausência de reconhecimento legal do direito de porte de arma, nesse sentido, tem os colocados em situação de desigualdade em relação aos profissionais de segurança pública, além de expor esses servidores a riscos desproporcionais, tanto dentro quanto fora das unidades onde atuam. Já os oficiais de justiça, por sua vez, realizam diligências em locais muitas vezes ermos ou de alta periculosidade, incluindo o cumprimento de mandados de busca, prisão, reintegração de posse e medidas protetivas. São alvos potenciais de represálias e ameaças, sobretudo quando sua atuação envolve interesses de criminosos ou organizações envolvidas com ilícitos. O reconhecimento do porte de arma para essas categorias não apenas promove a sua proteção pessoal, como também reforça a autoridade do Estado no cumprimento da lei e no exercício de suas funções essenciais à justiça e à segurança pública. Importante destacar que a autorização para o porte deverá observar os mesmos requisitos legais aplicáveis às demais categorias já contempladas pelo Estatuto de Armamento, como aptidão psicológica, capacitação técnica, idoneidade e efetiva necessidade. Ou seja, trata-se de uma autorização responsável e condicionada, sem prejuízo ao controle do poder público sobre a concessão e a fiscalização do porte. Por fim, ressalta-se que a medida está em consonância com os princípios da isonomia, da segurança pública e da valorização dos serviços do servidor que atua na linha de frente do sistema de justiça e das políticas socioeducativas. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 4256/19, oriundo do Senado Federal. Essa matéria, em sendo aprovada aqui, vai à CFT, Comissão de Finanças e Tributação, depois à CCJ, e ela encerra a tramitação de forma conclusiva, indo à sanção. Então, parabéns aos nossos valorosos oficiais de justiça de todo o Brasil e aos nossos valorosos agentes socioeducativos de todo o Brasil. Esse relatório, feito com muita seriedade e responsabilidade, contou com a participação de vários deputados. Eu quero citar aqui de forma especial meu amigo Coronel Meira, que, junto com os socioeducativos, eu liderando a frente dos agentes socioeducativos do Brasil e ele liderando a frente dos oficiais de justiça de todo o Brasil, temos buscado fazer com que o Estado reconheça legalmente a importância dessas duas funções públicas que são essenciais à justiça e são essenciais também ao sistema de segurança pública. Esse é o relatório e peço a compreensão e o voto dos nossos pares aqui, deputados e deputadas federais. Eu acredito que vários deputados gostariam de usar a palavra para discutir. Eu quero fazer duas observações aqui, dois lembretes. Então, às 17 horas, nós temos reunião marcada no Ministério da Justiça. Temos aqui uma segunda reunião de requerimentos, com vários requerimentos importantes. Então, eu sei que nem todos os deputados vão à reunião no MJ, né? Eu gostaria só de colocar que vamos discutir. No entanto, eu peço que permaneçam para a gente poder reutilizar a presença, o painel, para a gente ter quórum para a próxima reunião, para poder votar os requerimentos em globo. Tá? Para discutir, inscrito
Senhor presidente, não é melhor a gente aprovar e na sequência a gente discute só para não correr o risco de Presidente, prejudicar vamos aprovar a pauta inteira, depois a gente abre 2 minutinhos para cada um? O que o senhor acha? Concordo 100% com a deputada Carolina Detoni, presidente da CCJ. Seguimos seu conselho, presidente. Em discussão o parecer, nenhum inscrito para discutir. Em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Esse aqui está tudo certo. É só... Então... O item 8, o relator não se encontra. Item 9, do senhor Euclides Petersen, que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente. Relatora a deputada Carolina Detoni, parecer pela aprovação. Conceda a palavra à deputada Carolina Detoni para proferir seu parecer. Presidente, só comentar que estou muito feliz em relatar esse projeto que cria o Cadastro Nacional dos Condenados por crime contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Isso é muito importante para que eles sejam identificados, monitorados pelo Estado, centralizando informações, compartilhando, para que esses que cometem crimes atrozes contra crianças e adolescentes sejam punidos com efetividade, para que a gente possa ter realmente segurança pública nesse país. Então, peço licença para ir direto ao voto. Projeto de lei número 378 de 24 vem à apreciação desta comissão permanente por se tratar de matéria relativa ao combate de violência rural e urbana e à proteção de vítimas de crimes nos termos da linha B e C, inciso 16, artigo 32 do Regimento Interno. Entre os crimes que assumem excepcional gravidade estão aqueles de natureza sexual, cometidos contra criança e adolescente. As marcas físicas, emocionais e psicológicas tornam-se perenes, fazendo que as vítimas, pelo resto de suas vidas, carreguem esse peso em suas almas, afetando suas relações futuras. Aqui, dentre outros, listam-se os abusos sexuais, exploração sexual, a rede de prostituição envolvendo menores de idade, assédio, estupro, corrupção de menores, tráfico sexual, todos esses delitos clamando por respostas mais incisivas por parte da sociedade e das nossas leis. Em face da gravidade desses crimes que atentam contra os direitos humanos das crianças e adolescentes, paralelamente a uma série de normas e mecanismos já existentes que buscam protegê-las, e a proposta do Cadastro Nacional de Condenados por Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e Adolescente é mais uma ferramenta que se acresce às demais visando a proteção delas contra a maléfica ação de mentes pervertidas. Por essa razão, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei 378 de 2024. Eis o parecer. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Carolina Detoni. Em discussão, o parecer. Nenhum inscrito para discutir. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. No item 10, eu retiro de pauta, de ofício. O item 11, ausente o relator, retiro de pauta. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Antes, porém, informo que haverá outra reunião a seguir em 3 minutos para discussão e votação de requerimentos. Consulta aos senhores e senhoras parlamentares se podemos aproveitar o painel de presença para a próxima reunião. Sim ou não? Sim. Vamos aproveitar o painel. Declaro encerrada a reunião.